Lembrando, esse vídeo terá duas partes. Por conta de ambos os dois personagens terem duas versões diferentes. E como meus inscritos decidiram, resolvi dividir o vídeo em duas partes. Nesse caso vou contar a versão chamada História do Universo. Rogue é um personagem que existe em um universo alternativo de Sonic, onde todos os seus personagens são como versões pirateadas dos personagens originais. Temos o próprio Rogue, que é uma cópia de Sonic. Temos o Prowler, a cópia de Tails, Dr. Walkman e Iron Rogue, cópias do Robotnik e Metal Sonic. E aí vem o problema. Quando o Rogue e todo o seu universo foi criado, eles se formaram de um arquivo original do jogo do Sonic, e o arquivo do Sonic foi substituído pelo Rogue. Só que, como o arquivo de Rogue é uma casca do arquivo de Sonic, o arquivo desse Sonic, substituído, se fundiu ao Rogue. E a partir daqui, esse Sonic, fundido ao Rogue, começou a se chamar Squarshed. E por conta desse processo de criação do universo de Rogue, ele também obteve a aparência que ele tem agora. Ou seja, Squarshed e Rogue dividem o mesmo corpo. Só que o Rogue não tem controle do Squarshed. Squarshed pode reaparecer de novo, a qualquer momento, que ele queira. Mas quando o universo de Rogue foi criado, Squarshed foi o único que não morreu. Onde todo o mundo de Squarshed, que ele conhecia, foi completamente reescrito. Inteiramente foi substituído por cópias piratas do que eram antes. Assim, Squarshed criou dentro de si um extremo ódio daquele ser. Mesmo que Rogue não tenha culpa. Squarshed que fazer todo aquele mundo pagar. Squarshed vai fazer aquele mundo queimar. Mesmo que ele morra no processo, ele vai fazer aquele mundo pagar. E o pior de tudo é que Squarshed de alguma maneira conseguiu. Não sabemos como, mas ele conseguiu fazer com que todo aquele mundo fosse destruído. Porém, algo inesperado aconteceu. Então, é assim que vai acabar? Todos nós vamos morrer? Infelizmente, sim. Posso te perguntar uma última coisa antes de nosso tempo acabar? Estou ouvindo. Você pode segurar minha mão? Eu não quero estar sozinho. É claro, eu cheguei na conclusão que nunca foi sua culpa, mas agora é tarde demais. Eu não espero que você me perdoe, mas me desculpe. Me desculpe por julgar você desse jeito. Você não merecia isso. Eu te perdoo. Sim. Quase. Os dois foram mortos. Mas felizmente não. Squarshed? É bom te ver de novo, Rogue. Rogue continua vivo. E junto a ele, Squarshed.
um pouco diferente, e não se lembrando mais de tudo, apenas de seu nome. Porém, felizmente, Rogue, aos poucos vai ajudando ele a se lembrar. E ambos, incrivelmente rivais, acabam se tornando meio que amigos. Como o próprio criador disse, é similar à dinâmica entre o Sonic do universo moderno e o Sonic do universo Mania. Bom, muitos talvez ainda estejam confusos do que Rogue e Scorched sejam de verdade. Bem, Rogue, como eu disse, é uma versão pirata do Sonic, onde todo o seu universo também é assim. Sendo, assim como sua segunda versão, que eu vou falar na parte 2. Bem inocente, carinhoso e um pouco ingênuo. O problema é que quando ele foi criado, ele acabou destruindo o mundo original do Sonic, pois para seu universo ser criado, ele precisou usar os códigos do universo de Sonic e refazê-los completamente diferente. O único que continuou vivo foi o Scorched, que por conta de Rogue ser apenas uma casca de seu arquivo, os dois acabaram se fundindo, onde Rogue e Scorched não podem se separar, apenas se algo consiga os separar. E se separá-los, Scordash teria de achar outro corpo. E Rogue perecia no processo de separação, onde Scorched, podendo aparecer a qualquer momento que ele queira, sendo Scorched agressivo, vingativo e maldoso, querendo que o universo de Rogue queimasse, por ter sido ele que o destruiu, mesmo que Rogue nunca soubesse disso. E nunca foi culpa do Rogue. Mas como eu disse, Scorched consegue, e nos últimos minutos, os dois quase morrem. E ambos os dois perdoam e pedem desculpas um para o outro. Mas felizmente Rogue e Scorched acabaram sobrevivendo. E agora Scorched, aparentemente, tem uma personalidade muito mais amigável, possivelmente se aproximando do Sonic moderno, além de sua falta de memória. E assim, ambos Rogue e Scorched se tornaram grandes amigos. E não tenho total certeza se eles se separaram completamente agora. Mas pelo que dá a entender, sim. Primeiro, nenhum dos dois, tanto Scordash quanto Rogue, demonstraram qualquer tipo de fraqueza. Pelo menos não por enquanto. E em habilidades, por parte do Rogue, não sabemos muito. Porém, como ele é uma cópia pirata, podemos supor, lembre-se, apenas supor, que ele tem algumas similaridades com Sonic normal. Além de que, podemos supor que Rogue possui um pouco da super velocidade de Sonic. Porém, como ele é uma cópia pirata, não sabemos se exatamente ele tem suas habilidades, ou se elas são tão parecidas. É apenas uma suposição. Porém, sim, Rogue tem um feito de resistência bem alto, que foi aguentar ter suas tripas para fora pelo Scordash por um período de tempo, e principalmente sobreviver à destruição de todo o seu universo. Já Scorched, em sua primeira versão, demonstrou bem mais, pois segundo o autor, Scorched pode consumir almas, e os corpos dessas almas se tornarão sua fonte de alimento. Ou seja, o Scorched tinha uma força na boca tão forte que pode devorar corpos para comer. Além do que, ele já foi capaz de cortar o Rogue ao ponto de seus órgãos internos terem saído.
Podíamos dizer que Squarshed é bem rápido em seus golpes, já que ele atacou o Rogue, que, possivelmente, tem um pouco da super velocidade de Sonic. Porém, de novo é só uma suposição. Se Squarshed fosse separado de Rogue, ele poderia possuir outro corpo, e assim assumiria uma forma mais similar ao corpo que possui. Além de Squarshed, quando está fundido a Rogue, podia aparecer quando ele quisesse. E talvez seu maior poder foi ter destruído o universo de Rogue, e ainda assim, mesmo que ele não soubesse, acabou sobrevivendo a tal coisa. Não sabemos exatamente como ele fez isso, mas ainda assim, é um gigante feito. E sua nova versão é ainda um pouco incerta, se ele tem ainda os mesmos poderes. Mas é bem provável que sim. Porém não temos certeza. Mas, uma coisa boa, é que felizmente, essa história teve um final feliz. Rogue sempre foi um ser pacífico. E Squarshed se tornou um ser bem mais calmo, pacífico, após destruir o universo de Rogue. E ambos os dois se tornaram grandes amigos. O problema é que, como eu disse, eles não são as únicas versões.